Hi guys, how are you today? Como que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, vamos lá, nós vamos começar a nossa apostila, nossas atividades da apostila hoje nas pages 22 and 23, páginas 22 e 23, na seção Reading Time, a nossa sessão de interpretação de texto. Nós temos aqui, ó, discuss with your partner. Are your and your family's shopping habits? Vocês têm alguns hábitos de compra, por exemplo, compra uma vez na semana, compra uma vez no mês, faz a compra toda. Como que é esse hábito aí de vocês, da sua família? Letra B. Where do you usually go shopping? How often do you go? Onde vocês fazem compra e com que frequências vocês vão? Sometimes, às vezes, never, nunca, always, sempre. Como que é essa frequência? Letra C. How do you and your family prepare yourselves to go shopping? Como que você e sua família se preparam para ir fazer compra? A gente faz uma lista. A gente verifica tudo que está faltando e vai de cabeça mesmo. E a gente tenta lembrar lá na hora o que está faltando. Como que vocês fazem? Depois do número 2, nós temos aqui algumas dicas sobre como você pode se dar melhor fazendo sua compra, né? E aí, temos a primeira aqui, shopping with a list, comprar com uma lista. Many people overspend or buy things they don't want, don't need, and never end up using because they haven't prepared properly. Então, muitas pessoas, elas gastam excessivamente ou compram coisas que elas não querem ou não precisam e acabam nem usando porque elas não se prepararam devidamente. Isso acontece com vocês? Set a budget, então, verificar ali seu orçamento. Ver se o orçamento tá legal, se o money tá legal. You need to set a ballpark figure on what you're going to spend on this trip, what is comfortable for you to spend, and what makes sense for you to spend on the shopping trip. Então você tem que ter ali uma estimativa aproximada do que você pode gastar, o quão confortável vai ser para você gastar aquele dinheiro e se faz sentido você gastar aquele dinheiro para aquele tipo de coisa que você vai fazer, para aquele tipo de compra. Pick the best time for you. Escolha o melhor horário para você, a melhor hora. Shopping can be a fatiguing and stressful activity. Comprar pode ser fadigante e também uma atividade extremamente estressante. Shopping when the malls and stores are most busy, such as late night shopping and Saturday mornings, can lead to shop fatigue where you end up fractious and irritable. So pick a time to shop and you're going to be at your most alert and positive. Então, comprar quando as lojas elas estão cheias, principalmente nos horários da noite, né? E no sábado de manhã, pode fazer você acabar ficando irritado, zangado, indisposto. Então, escolha o melhor horário que você pode ir, né? E ficar mais tranquilo, ficar em alerta, né? Mais tranquilo. No seu momento que você está mais acordado, né? Menos cansado. Aí no número 3, estão duas perguntinhas aqui, que é sobre o texto, né? Why is it important to make a list before shopping? Por que é importante fazer uma lista antes da compra? E a letra B, what's the problem of going shopping at a busy time? Qual é o problema de fazer compra num horário de pico, que está cheio de gente? Está escrito aqui no texto a resposta. Depois do number 4, tá falando aqui para você pensar em mais duas dicas. Eu vou dar uma e você vai dar outra, tá? Uma dica minha é, por exemplo, go without children. Vai sem criança. Por quê? Criança quer comprar muita coisa, criança acaba te atrapalhando porque você precisa andar rápido, quer ir embora mais rápido. Você tem que ficar vigiando a criança para ela não derrubar nada, você tem que ficar vigiando o carrinho e tudo mais. Então, go without children. Vai sem criança. Depois, na page 23, nós vamos falar agora sobre o future with going to. Eu não sei se vocês já ouviram, mas tem, no inglês, nós temos dois carinhos que a gente pode usar para falar sobre o futuro, que é o will, que a gente vê mais, e o going to. O will a gente usa para quando a gente não tem muita certeza se aquilo vai acontecer. E o going to a gente usa para quando a gente tem mais certeza que de fato aquilo vai acontecer. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Isso. Vamos falar aqui, então, do going to e para quando que a gente vai usar esse cara aqui. O going to, galera,
a gente vai usar ele para quando a gente vai estar falando de planos e intenções que a gente tem no futuro. Olha esse primeiro exemplo aqui. I'm going to sell my car. Eu vou vender meu carro. Então, em algum momento, né, do passado lá, o eu decidiu que ia vender o carro. É uma intenção de venda que ele tem, né? Ele está intencionado. Então, isso foi uma intenção do futuro. Por isso a gente usou o going to. No segundo exemplo, Anna is going to open her own business next month. A Ana vai abrir seu próprio negócio mês que vem. Em algum momento do passado, a Ana ela decidiu que tinha que abrir seu próprio negócio. E teve um planejamento, ela fez um planejamento anteriormente. Por isso que a gente usou a estrutura going to. Teve planejamento e teve a intenção aqui no caso da venda do carro. A gente também pode utilizar o going to para quando você quer fazer uma previsão para o futuro, mas que você já tenha alguma evidência, né? Uma estatística prévia de que aquilo pode acontecer de fato e que, né, de acordo com a sua estatística, vai acontecer mesmo. Um exemplo aqui que eu dei é o seguinte: Look at the clouds in the sky, it's going to rain. Olha para as nuvens no céu, vai chover. Então, olha só, de acordo com a evidência que eu tenho aqui das nuvens no céu, de acordo com a minha estatística de que a nuvem daquele jeito geralmente chove, então eu usei aqui o going to como uma predição futura baseada na minha evidência aqui de que as nuvens estão de uma forma diferente, né? Pelo jeito que a pessoa aqui fala. Por isso eu usei aqui o going to. E aí agora eu vou mostrar para vocês qual é a formulazinha para a gente usar o going to nas nossas frases. Para a gente fazer uma frase, a gente precisa, no futuro, usando o going to, né, para quando você tem alguma coisa certa, nós temos aqui essas três coisas mais importantes, que é o be, que seria o am, o is e o are, os três, eles vão variar de acordo com o seu sujeito. Nós temos o going to, que é quem vai mostrar que a minha frase está no futuro, de acordo com planos, intenções ou previsões. E eu tenho aqui o meu verbo principal, que seria a minha ação na frase. Para a gente fazer frases afirmativas, muito simples. Primeiro de tudo, eu tenho que ter meu sujeito. Então, percebam aqui, toda essa coluna aqui, primeiro são os meus sujeitos, ó. Todas elas. Depois de tudo, eu tenho que ter o meu verbo to be. Percebam, o verbo to be ele varia de acordo com cada sujeito. Isso aqui vocês aprenderam no 6º e 7º ano. O verbo to be ele varia de acordo com cada um dos meus sujeitos. Depois eu tenho o going to, mostrando que está aqui no futuro. E depois eu tenho o verbo principal. E eu posso ter complemento aqui depois, tá? Também, não tem nenhum problema. Para fazer frases negativas, eu tenho a mesma estrutura da afirmativa, porém acrescentando o not, para mostrar que é negativa a minha frase. Você pode também fazer na forma contraída, tá? Também pode ser feito, daí é a escolha de cada um, que vocês preferirem fazer. E na forma interrogativa e última forma, nós temos somente uma mudança. Nós temos que colocar sempre o verbo to be no início da frase e repetir o resto normalmente acrescentando o ponto de interrogação, question mark. Sempre colocar o ponto de interrogação em perguntas. E aqui, para resposta para essas perguntas, a gente tem algumas respostas curtas, que é para sim e para não. E o restante, depois do sim e do não, é sempre respondendo seguindo a sua pergunta. Se eu pergunto com I, eu respondo com I. Se eu pergunto com you, eu respondo com you. Se eu pergunto com he, eu respondo com he. Então, a sua pergunta sempre vai seguir o sujeito a sua resposta sempre vai seguir o sujeito da sua pergunta, tá? Isso aqui é bem importante. Então, se eu tenho o seguinte, vou escrever uma frase aqui, ó. Se eu tenho a seguinte frase aqui, ó. She is going to study for the test. Ela vai estudar para a prova. Como que fica
ficaria essa frase minha na negative, na negativa? She is not going to study for the test. Ela não vai estudar para a prova. Percebam, só acrescentei o not aqui depois do verbo to be. Poderia também fazer na forma contraída, tá? Ficaria isn't. E na interrogativa, como que ficaria essa frase minha? Lembra que eu falei para vocês que eu tenho primeiro que colocar o meu verbo to be no começo da frase? Então, is she going to study for the test? Ela vai estudar para a prova? Ponto de interrogação. Duas coisas importantes aqui que nós temos, que é a troca do verbo to be de lugar e o ponto de interrogação. Então, percebam, muito simples o uso do going to, tá? Agora, voltando lá para o nosso book, nós vamos fazer o seguinte. Analisando essas duas frases aqui. Essas duas frases, elas estão no past, present or future. Estão no passado, presente ou futuro. Vocês vão responder aqui. Qual é a estrutura dessas expressões aqui? Ó, eu já coloquei a estrutura aqui para vocês, ó. Essa é a estrutura. Então, é só recopiar lá, né? A estrutura que vocês viram aqui. Verbo to be, going to e verbo. Depois aqui, nós temos que completar esses espaços que estão faltando de acordo com a nossa formulazinha. Be, going to, plus verb. Na forma afirmativa, depois do why, quem que está faltando aqui para terminar essa frase? Somente o verbo to be, porque o going to e o verbo já tem aqui. Então, I am going to shop online for my school supplies. No caso da Jane, Jane is, o que está faltando depois do verbo to be? Olha aqui na forma, o que está faltando depois do verbo to be? Você vai escrever aqui. We are going, o que está faltando depois do going aqui e antes do verbo? O meu verbo já está aqui. Depois da negativa, o que está faltando, né, em cada um dos três. E na interrogativa, o que eu tenho que ter em cada um dos espaços. Lembrando que aí aqui tem também as respostas curtas. Qualquer dúvida é só voltar lá naquela tabelinha que fica bem fácil, bem tranquilo para responder. Depois aqui na seção Your Turn, nós temos aqui que reordenar essas frases colocando elas no futuro. Todas elas aqui estão na afirmativa. Então, só recapitulando. Na afirmativa a gente tem que ter o quê? Temos que ter primeiro o sujeito, né? Primeiro o sujeito. Depois nós temos que ter verbo to be, tá? Depois nós temos que ter going to. Depois ação, que é o seu verbo principal. E depois o complemento. Então, são 5 elementos que você vai ter aqui na sua frase, né? Muito simples, muito fácil, só seguir a regrinha, beleza? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, por hoje é só, vocês vão fazer as pages 22 and 23, páginas 22 e 23, ok? See you next class!